Por que nossos bairros são tão feios? Depois de ver como são os bairros nos Estados Unidos e no Canadá, percebi quão desorganizados e desagradáveis são os nossos bairros. Casas amontoadas, ruas sem calçadas, sem arborização. A falta de planejamento dos moradores para uma distribuição espacial adequada transforma nossos bairros numa verdadeira catástrofe urbanística. Além da falta de infraestrutura e saneamento básico, que é um problema de responsabilidade do governo, a maior causa da aparência desagradável dos nossos bairros é culpa dos próprios moradores. Desenvolvemos uma cultura de construir nossas casas de qualquer jeito, sem pensar na rua como um todo e no impacto que causará sobre o paisagismo. Muito provavelmente não sabemos a importância disso para a saúde também, que será prejudicada pela poluição visual. Isso fez com que cidades inteiras fossem edificadas nesse molde e, por conseguinte, um país inteiro como o Brasil é feito de bairros assim. De norte a sul, o urbanismo no Brasil segue o mesmo padrão. Se não mudarmos essa cultura agora, a tendência é se solidificar cada vez mais com o passar dos anos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, os bairros seguem um padrão que privilegia a arborização. Resultado de um processo de expansão urbanística no século passado, esse modelo de cidade-jardim foi trazido da Inglaterra e se espalhou por todo o país. Em todos os bairros, as casas reservam um espaço frontal bastante confortável para a arborização e a construção das calçadas. Como não há muros e nem a impermeabilização generalizada do solo, o que resta é um ambiente mais verde, mais aberto, mais ventilado e mais prazeroso para morar, trazendo uma sensação de conforto e tranquilidade, aproximando o homem de seu habitat natural, que é a própria natureza. Um poderoso remédio, diga-se de passagem, para o estresse da agitação urbana. Bairros assim, além de proporcionar mais saúde para o indivíduo, ajuda a combater problemas típicos de bairros brasileiros, como as ondas de calor que recaem sobre cidades mais quentes e o problema das enchentes, causadas sobretudo pela ocupação desordenada do solo, que impede a absorção da água da chuva. Mas por que nossos bairros seguem um padrão tão desagradável assim? Uma das principais causas, sem dúvida, trata-se da cultura herdada de nossos antepassados. Depois de uma pesquisa feita com a ajuda do Google Maps, percebi que todos os países latino-americanos seguem esse mesmo padrão, que por sua vez é igual ao padrão dos bairros dos seus países colonizadores, como Portugal e Espanha. Ao passo que bairros americanos e canadenses são iguais aos bairros da Inglaterra, país colonizador dos Estados Unidos e Canadá. O aspecto cultural fica bastante evidente quando comparamos dois países bem próximos, como os Estados Unidos e o México. Ao tomar duas cidades vizinhas na fronteira de cada um deles, como a mexicana Matamoros e a americana Brownsville, percebemos que não há sequer 1 quilômetro de distância entre elas, mas são incrivelmente separadas uma da outra pela cultura, uma diferença claramente visível na estética dos bairros. Por conta dessa herança cultural, criamos vários hábitos que explicam essa tragédia. Um deles, sem dúvida, são os muros. A forma indiscriminada como as pessoas constroem os seus muros transforma as residências em verdadeiras penitenciárias particulares. Muitos bairros brasileiros possuem casas lindíssimas, mas os muros são tão altos que enxergamos apenas o telhado das residências. Isso retira um dos principais fatores ornamentais da rua, que é a própria casa com a sua arquitetura individual, que somada às outras casas forma um conjunto arquitetônico que embeleza a rua. Mas com muros por todos os lados, isso não existe, e o que temos são ruas onde a paisagem se resume a dezenas de metros de paredes monótonas, que enclausuram seus moradores, transformando as ruas em ambientes vazios e sem vida, aumentando ainda mais a sensação de insegurança para quem caminha por lá. Outro fator desastroso é o hábito que temos em não reservar um espaço frontal para a arborização da casa e o calçamento das vias. Somado ao problema dos muros, o resultado traduz-se num terrível impacto para o paisagismo. Não preciso falar da importância da calçada em uma rua, mas só ressalto que seria muito mais bonito adotarmos um padrão em toda a extensão da via, em vez de cada um fazer a calçada do jeito que quiser. Já a arborização é o fator-chave na estética urbana. Sem dúvida, o principal fator de embelezamento de um bairro está na arborização, e as pessoas sabem disso, mas na prática preferem seguir o modelo que já está sendo adotado no seu bairro, resultando em um estilo típico e nada agradável que já conhecemos. Essa é a razão porque condomínios horizontais fechados, como o Alphaville, estabelecem normas rígidas sobre a construção e a reforma em suas residências, pois sabem da importância do paisagismo para a qualidade de vida. Apesar da cultura ser primordial nessa diferenciação, outros fatores influenciam na forma como as pessoas enxergam seu bairro. Regra geral, quanto maior o padrão socioeconômico de uma pessoa, maior o seu nível cultural e a preocupação com a qualidade de vida.
Isso faz com que bairros de padrão socioeconômico maior tendem a ser mais arborizados e bonitos, ao passo que bairros onde residem famílias pobres tendem a ser mais mal cuidados e por isso são mais feios. Todos os bairros pobres em nosso país poderiam ser bonitos se as pessoas quisessem, bastando para isso adotarem regras simples de organização do bairro, como uma distribuição espacial adequada entre as casas, recuo frontal confortável para a construção de uma calçada e a arborização, além de se evitarem construir muros de forma tão desordenada e desnecessária. No futuro, quando esses bairros se tornassem mais ricos, ficariam muito mais bonitos. Outro fator que contribuiu para essa catástrofe urbanística que presenciamos foi o descaso do poder público no trato da política urbana brasileira. Durante todo o século XX, as cidades cresceram sem uma legislação organizada que pudesse conduzir de forma planejada o processo de urbanização nacional. Em outras palavras, as leis iam surgindo à medida que os problemas fossem aparecendo. Apenas em 1988, com a última Constituição brasileira, foi estabelecido a ideia de plano diretor para todos os municípios brasileiros, que, segundo a Constituição, deveria ser obrigatório em todas as cidades acima de 20 mil habitantes. O plano diretor é a legislação municipal que deve conter as regras específicas para o uso e a ocupação do solo. É o plano diretor que estabelece a área mínima que um lote pode ter, a largura da calçada ou a porcentagem de ocupação máxima do lote, por exemplo. A Constituição previu também a criação de uma lei federal para regulamentar, a nível nacional, todo o processo de urbanização, hoje conhecida como Estatuto da Cidade. Sendo assim, por conta da hierarquia legislativa, todos os planos diretores deveriam obedecer às regras desse estatuto. Mas pasmem, o Estatuto da Cidade foi aprovado apenas em 2001, 13 anos depois da previsão constitucional. Isso mostra a incompetência do poder público nessas últimas décadas no trato da política urbana. No entanto, mesmo após a criação de todo esse complexo legislativo, nada mudou quanto ao planejamento e melhoramento estético dos bairros. Isso porque, na prática, o Estatuto da Cidade estipula normas gerais, deixando a cargo dos municípios a fixação de regras locais mais específicas. Os municípios, por sua vez, estabelecem regras insuficientes nesse sentido, que na maioria das vezes sequer é cumprida pela população. A título de exemplo, na minha cidade de São Luís do Maranhão, o plano diretor fixou o comprimento da área que deve ser respeitado entre a casa e a rua em no mínimo 2,5 metros. Em primeiro lugar, essa medida é tão pequena que é quase a largura apenas da calçada em bairros americanos que mostrei. Em segundo lugar, esse comprimento, além de pequeno, nem mesmo é respeitado. Na maioria dos bairros, as casas avançam esse limite e fica por isso mesmo. Não há qualquer fiscalização nesse sentido. E mesmo que fosse respeitado esse limite, ficaria de fora o mais importante fator no planejamento de um bairro: a arborização. Refletindo sobre essa situação, resolvi encaminhar aos deputados federais do nosso país, no mês de junho de 2019, um pedido no sentido de propor um projeto de lei para alterar o Estatuto da Cidade, para que esta lei disponha de regras mais claras sobre esse assunto, tentando evitar que os municípios negligenciem essa parte tão importante, criando com isso um modelo mais padronizado e bonito no país. Acredito que essa mudança poderia ser suficiente para resolvermos ao menos o aspecto legal sobre a matéria, sendo importante uma mudança na forma como enxergamos o lugar onde vivemos, para assim podermos contribuir junto ao poder público para o desenvolvimento de bairros mais organizados. Isso porque, por lei, todos os municípios devem revisar os seus planos diretores a cada 10 anos, sendo obrigatório a realização de audiências públicas para ouvir a população. Se informe junto à prefeitura do seu município para saber quando será a próxima revisão do plano diretor da sua cidade, para assim poder mudar a sua cidade e juntos mudarmos a realidade do nosso país. Se você apoia essa ideia, curta o vídeo, compartilhe.